Olá, você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e nossa equipe continua aqui em Gramado, no Rio Grande do Sul, acompanhando a Combrasfran 2024. Vamos falar um pouquinho sobre planos de contingência na avicultura de corte e para isso eu estou aqui com o Bruno Pessamilho, que é consultor em defesa agropecuária, saúde animal e avicultura. Seja muito bem-vindo, Bruno. Bom dia, Letícia. Um prazer estar com vocês, um prazer estar com essa audiência aqui, colaborando aqui, falando sobre biosseguridade, sobre os planos de contingência para influenza e doenças de Newcastle. Bom, então assim, a gente começa tentando diferenciar o conceito de biosseguridade e de planos de contingência, né? O que é uma coisa, o que é outra. Perfeito. A gente fala muito em planos de biosseguridade quando a gente quer mais falar em ações para prevenir a entrada, disseminação de doenças dentro de uma instalação avícola. E a gente vem trabalhando cada vez mais nesse contexto de também falar sobre planos de contingência, que são as ações que devem ser desencadeadas para a erradicação de um vírus, uma bactéria, uma doença, quando ela ocorre numa propriedade. Aqui, especificamente, a gente está falando sobre influenza aviária e doenças de Newcastle, que são as doenças emergenciais da avicultura. Então, o plano de biosseguridade, enquanto tem essa intenção de prevenir a entrada e disseminação, um plano de contingência já tem a intenção de o que fazer, definir as medidas que devem ser realizadas, né, o que fazer em casos de entrada da doença, ou seja, como é que a gente vai erradicar o vírus da propriedade. E Bruno, quando a gente pensa num plano de contingência, ok, a doença já entrou. Isso tem algum significado para o produtor, por exemplo? A doença entrou, mas assim, não vamos nos preocupar tanto com o plano de contingência, vamos focar muito mais na prevenção, porque a prevenção é o que importa. Se a gente não deixar o vírus entrar, a gente não tem que se preocupar com a contingência. Isso é uma cultura? É uma cultura, a gente tem no Brasil as pessoas muito mais falando, né, trabalhando o plano de biosseguridade, o que é perfeito e tem que ser continuado, né, a prevenção é sempre a primeira estratégia, mas a gente tem que estar preparado para agir em situações de emergência. Então, o trabalho que eu venho realizando é trazer essa cultura de que as empresas estejam preparadas não somente para uma prevenção, mas também para uma reação. Então, uma vez que a doença entra, a gente já tem que mudar as estratégias, porque a gente está falando de um vírus que entrou na propriedade e precisa ser erradicado. Então, as ações de erradicação, elas são diferentes das ações de prevenção. E as ações de erradicação envolvem o sacrifício das aves, a destruição das carcaças, da cama, dos resíduos que possam estar contaminados, uma profunda limpeza e desinfecção da propriedade para eliminar todo o vírus residual que ficou nas instalações, ou seja, já são outras medidas. Num conceito mais amplo, tudo acaba sendo biosseguridade, mas quando a gente fala em plano de contingência já é um timing específico, ou seja, a doença entrou e agora a gente tem que resolver esse problema. Então, o que a nossa intenção é trabalhar com as empresas para que elas estejam preparadas para resolver o problema. E quando a gente fala resolver o problema, a gente tem que focar duas coisas aqui. Resolver rapidamente, porque um tempo numa emergência é determinante. Cada dia a mais que a gente não resolve esse problema, você tem um país parado, um abatedouro parado, uma região que não está exportando, né? Você tem prejuízos econômicos. E sem falar que a doença pode se disseminar. Então, se a doença vai se disseminando, você vai tendo mais probabilidade, né, de maiores prejuízos, maiores impactos econômicos. Então a gente tem que ser rápido e que também a gente tem que ser efetivo. Eu tenho que fazer alguma coisa que de fato elimine o vírus, porque senão também se eu fizer uma medida superficial ou uma medida mal realizada, não adianta nada, a gente não vai eliminar o vírus e aí a gente volta para o problema original. O vírus vai se disseminar, ele vai pegar outras propriedades e o impacto econômico, fechamento de mercados, e a gente tem um problema econômico e social muito grande. Então temos que ser rápidos e temos que ser bem efetivos também. E Bruno, retomando um pouquinho, um passo atrás, né, na nossa conversa aqui. Você falou, né, enquanto consultor, trabalha junto das empresas justamente para tentar pontuar essas questões dos planos de contingência. A gente fala da avicultura, são 99,9% da avicultura brasileira são de propriedades integradas, né, ou cooperativas ou agroindústrias. Vocês trabalham junto dessas agroindústrias, junto das cooperativas, ou é diretamente com o produtor? Como é que funciona esse trabalho com essa elaboração? Hoje eu venho trabalhando com algumas associações, né, que eu passo, né, esse plano de contingência para as associações, elas repassam para as empresas, e aí as empresas, né, que normalmente, né, ali representadas pelas integradoras, elas vão pegar esse documento e aí sim desenvolver um documento próprio para cada propriedade. Mas a integradora ou a cooperativa que costuma realizar esse trabalho. É importante dizer o seguinte, por mais que 90% do plano de contingência seja equivalente para todas as propriedades, existe a particularidade de cada uma.
Por exemplo, uma região, uma propriedade específica, ela pode ter um terreno de pedra, onde não é possível você realizar o enterrio das carcaças. Uma outra propriedade pode ter um terreno que permita. E então você tem estratégias diferentes, pontuais, específicas para cada propriedade. Então o que acontece é que a integradora, muitas vezes, ela tem esse esqueleto ali, 90%, 80% é similar para todas as propriedades, mas aí ela vai junto com o produtor, verificar a realidade daquele produtor daquela propriedade e especificar o plano de contingência para aquele produtor, né? Até porque as dimensões mudam também, né? Um produtor de 30 mil aves é diferente de um de 300 mil aves. Então as estratégias são diferentes e a integradora precisa então ter essa flexibilidade de pegar um esqueleto, né? Um plano que tem um encadeamento e detalhar esse encadeamento específico para cada propriedade. Então trabalha muito mais com as integradoras também, que vão junto aos seus produtores finalizar os seus planos. E como que funciona dentro dessa formulação de plano de contingência, pensar no acesso a maquinários, por exemplo, para realizar, né, o enterrio das aves das carcaças? Você precisa ali de uma retroescavadeira, ou para realizar ali o sacrifício, né, sanitário dessas aves dentro dos galpões. Como que funciona esse acesso a esse tipo de equipamento técnico e também o acesso a treinamento para os funcionários, Bruno? Exato, essa é uma parte crítica, né? Quando a gente fala em maquinário, principalmente para depopulação e destruição, porque entram maquinários pesados. Então, o que a gente vê na prática, as empresas maiores costumam ter algumas condições de adquirir equipamentos ou então de ter parcerias, né? E a gente estimula isso, né? Que as empresas tenham nos seus planos de contingência qual a estratégia que ela vai usar. Pode ser que ela vá comprar um equipamento, tudo bem, se ela tiver recurso, ela compra. Mas se ela não vai comprar, identificar quem são os fornecedores. Será que a prefeitura pode ser um grande colaborador que pode emprestar uma máquina pesada que ela tenha? Então, definindo seu plano, quais são os terceiros que eu posso contratar, quem são os fornecedores na minha região, o que eu vou adquirir ou o que eu vou alugar. Então, isso também tem que ser pensado e cada realidade é uma realidade, até porque isso envolve questões financeiras e cada empresa tem a sua realidade financeira. Então, para algumas que podem ter condição de comprar um equipamento, tudo bem, mas se ela não vai comprar. E aí a gente também estimula soluções regionais, porque essa solução não precisa ser única e exclusiva para cada empresa. Por que regionalmente as empresas não fazem parcerias e podem, por exemplo, comprar em conjunto um equipamento e deixar aquele equipamento disponível para aquele conjunto de empresas naquela região? Então a gente também estimula que essa organização regional, essa parceria, porque numa hora de emergência é guerra e todo mundo tem que se abraçar. Não esse é o tipo do problema que eu não vou cruzar os braços e falar, não, isso aí aconteceu no meu vizinho, não aconteceu comigo. Mas o problema do meu vizinho vai parar a minha região, e isso vai afetar a minha granja. Eu estou parado porque o meu vizinho está com problema. Então eu quero que ele resolva rápido. E se precisar, eu vou ajudá-lo a resolver. Então a gente estimula também essa união local para que as empresas se ajudem, uma possa emprestar um equipamento para outra, caso uma não tenha, por exemplo. Então dá para a gente pensar em várias possibilidades para sanar esses problemas. Bruno, quais são as principais dificuldades ou assim os principais furos que são constantemente ou com mais frequência encontrados em planos de contingência? Porque são planos que precisam passar por certas fiscalizações, né? Sim, o plano de contingência ele é um documento obrigatório para o registro da granja, instituído pela EN 56, 2007, então ele já é um documento cobrado há muito tempo, ele é alvo de fiscalização. O que acontece é que agora, depois que a influenza aviária entrou no Brasil, depois de um foco de Newcastle, né, ocorrido, a fiscalização tem sido um pouco mais rigorosa e deve ser, no sentido de querer cobrar das empresas documentos realmente mais completos, mais específicos, que não digam somente o que fazer, mas também detalhem como fazer. Porque a gente tem que pensar que um documento desse ele tem que estar pronto para ser executado imediatamente, ou seja, aconteceu um problema, eu tenho que agir. E para eu agir, eu tenho que detalhar. Então, o que a gente vê na prática? Planos que ainda precisam de muito mais detalhamentos, muito mais especificações, às vezes faltando alguma etapa, né? Não está no plano, por exemplo, a etapa da limpeza, da desinfecção, como é que vai ser feito. Então, às vezes, um plano incompleto ou um plano não detalhado, que se você for pegar ele para executar, você não vai conseguir. Por quê? Porque tem muitas dúvidas, tem muitas lacunas abertas ali que não estão definidas. E, claro, um erro muito comum é o pessoal confundir o que é do serviço veterinário oficial e o que é da iniciativa privada. Porque numa emergência a gente tem ações que são de responsabilidade do serviço veterinário oficial e outras ações de responsabilidade da empresa. E quando a empresa ela vai no site, por exemplo, do Ministério da Agricultura e pega o plano do Ministério da Agricultura e internaliza como se fosse seu plano, tem um erro conceitual aí, porque ela vai estar colocando para si atribuições que não são dela. Então a empresa tem que entender que nessas ações tem a parte que lhe cabe, e a empresa tem que entender o que cabe a mim num plano de contingência e o que cabe ao serviço veterinário oficial. Por exemplo, quais seriam essas diferenças?
Por exemplo, a gente pode dizer toda a questão da vigilância numa área de emergência. Vamos entender que se der um foco, é aberta uma área de emergência, né, num raio de 10 quilômetros, e aí quem cabe a fiscalização dentro da área de emergência é o Serviço Veterinário Oficial. Não cabe à empresa realizar uma fiscalização em outras propriedades. Então, por aí a gente já começa a ver a diferença. O Serviço Veterinário Oficial, ele vai se preocupar não somente com a propriedade foco, mas ele tem que se preocupar regionalmente com toda a área de emergência. E a empresa não, a empresa tem que se preocupar com a sua propriedade. Então eu não posso pegar numa empresa, por exemplo, colocar no plano de contingência dela, se ela simplesmente pegar o plano do Ministério e internalizar, e ela vai dizer assim, vai ser realizada uma vigilância na área de emergência. Não, isso não lhe cabe. Isso é uma ação do Serviço Veterinário Oficial. Então esse tipo de coisa acontece, por exemplo. Então estivemos com o Bruno Pessamilho, que é consultor em defesa e saúde animal e também em avicultura, falando sobre planos de contingência que devem ser tratados também com a extrema importância, assim como biosseguridade e prevenção, né, Bruno? Exatamente, né? Vamos instituir uma cultura de não somente pensar na prevenção, como também pensar na reação. A gente tem que estar pronto para agir caso a doença venha a ocorrer, e a gente tem que lembrar que já ocorreu, né, um foco de Newcastle aqui no Rio Grande do Sul, e a influenza aviária ocorreram focos, né, no passado. Esse ano tivemos 15 focos esse ano, e claro, sempre bom lembrar, em propriedade de subsistência, a gente teve só 3 propriedades, e a maioria dos focos foram em aves silvestres. Mas a gente sabe que o vírus está aí, a gente tem que tomar cuidado, porque pode ser que ele venha para uma propriedade comercial e a gente tem que estar preparado para agir. É isso, a gente encerra por aqui. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.